Assembleia de Deus, vem comigo ouvir a palavra de Deus. Avinu Shebashamayim no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 1. Vamos estar orando. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, quero te agradecer por mais esse grande privilégio que o Senhor nos tem dado. Ó Deus, e nós podemos estar aqui diante da Tua presença santa. Ó Deus, fala aos nossos corações, estaremos meditando na Tua santa palavra. Bondoso Deus e Pai eterno, opera maravilha, Senhor, em nosso meio. Vem falar, Senhor, no profundo de cada coração. E opera, Senhor, falando, Senhor, naquilo que nós precisamos. Cada um tem a sua necessidade. E o Senhor conhece a cada um no seu interior. Bondoso Deus e Pai eterno, dá graça e da vitória, Senhor, a todos que vamos participar nesta hora dessa meditação na Tua santa palavra. Assim, ó Deus, eu peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Lucas capítulo 1, versículo 68 até o versículo 79. Vamos ver até o 79. Lucas 1, 68 até o 79. Nós falamos sobre o pecado, né, que foi cometido, e agora estamos dando algo também para a saída do ser humano. Lucas capítulo 1, versículo 68 até o 79, é uma profecia do pai de João Batista, João o Imersor, Yohanan o Imersor, e o seu nome correto é Zechariah. E diz assim a minha palavra, a minha Bíblia, né? Diz da seguinte maneira, falando sobre o pai de João, quando ele faz essa profecia, a partir do versículo 67, seu pai Zechariah foi cheio do Ruach HaKodesh, e disse essa profecia: louvado seja Adonai, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu seu povo para libertá-lo, ao suscitar para nós um poderoso libertador, descendente de seu servo David, exatamente como disse pela boca dos profetas desde o começo, que seríamos libertados de nossos inimigos e do poder de todos os que nos odeiam,
Isso aconteceu para que ele pudesse mostrar a misericórdia prometida a nossos pais. Ele se lembraria da sua santa aliança, do juramento feito a Abraão, Avino, nosso pai, de conceder que nós, libertos de nossos inimigos, pudéssemos servi-lo sem medo, em santidade e justiça, diante dele todos os nossos dias. Você, menino, será chamado profeta de Ra-Elion, Deus Altíssimo, Deus de luz. Irá à frente do Senhor para lhe preparar o caminho, ao disseminar conhecimento no meio do povo, de que a libertação procede do perdão dos pecados, mediante as mais ternas misericórdias do nosso Deus, que causará a visita do sol nascente desde o céu, para brilhar sobre os que estão nas trevas, vivendo à sombra da morte, e guiar nossos pés nos caminhos da paz. Amém. Pode sentar, glorificando a Deus. Semana passada nós falamos sobre o pecado. Vimos quando houve a primeira desobediência, e como eu disse, se não houvesse nenhuma proibição, não haveria pecado. O pecado só existiu. Vimos também o que é pecado, parece ser uma palavra tão complicada, mas é somente errar o alvo, aquele que erra o alvo. Quem não acerta, erra. Ou você acerta ou erra. Não tem meio termo, Você ou está pecando ou não está pecando. Por isso, Jesus disse, olha, que não há aquele que pode ficar em cima do muro, que não está nem do lado nem do outro. Jesus disse, ou nós servimos a Deus, ou nós servimos ao príncipe das trevas, servimos a Satã, aos seus demônios, aos desejos da carne que são afluídos por Satanás. Então não há meio termo. Ninguém fica de um lado e de outro pendendo, porque na dúvida ele está para o mal. Então toda vez que você estiver na dúvida de quem você serve, ou não sabe se serve direito, ou acha que está servindo, mas está com um pé no céu e um pé no inferno, pode ter certeza que esse pé não está no céu. Você está sendo enganado por alguma coisa, porque com Cristo é vencer ou vencer. Não tem derrotados com Ele, não tem meio termo, não tem a parte que faz com que você esteja ali, nem vai ser condenado e nem vai ser salvo. Não existe isso. Todos que não forem salvos serão condenados. Não haverá meio termo para ninguém, E o próprio Zacarias, o seu nome mais conhecido, Zechariah, ele profetiza falando sobre a salvação que iria estar chegando, a salvação que o Senhor mesmo projetou. Porque se dependesse de nós, se dependesse do ser humano, nós todos iríamos para a perdição, porque os nossos desejos são voltados para as coisas carnais e não para as coisas espirituais, que são do bem, porque há as espirituais que são do mal. Para isso há uma tendência natural do ser humano, a partir do momento em que houve o pecado, todos pecaram. Paulo escreve dizendo que todos pecaram. Então todos nós somos carentes, nós vamos ver mais para frente. Então havia o que? A necessidade do próprio Deus fazer o reconserto. Ele quem fez o homem, o ser humano, ele então precisaria consertar agora o erro do ser humano, ou facilitar uma porta para que ele pudesse reconciliar a sua vida, para que ele pudesse consertar. Então o Senhor não pega as pessoas pelas mãos e conduz ao céu, de maneira nenhuma. Ele mostra, ele fala, ele tenta fazer com que a pessoa entenda através
do Espírito Santo que trabalha em nossos corações, porque somente o Espírito Santo de Deus convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Somente o Espírito Santo, ele pode fazer essa obra em nós, né? Nós não conseguimos mudar a pessoa, fazer com que ele seja salvo. Por isso que não adianta pegarmos as pessoas à força e fazermos eles servirem a Deus forçados, porque na realidade vai valer o seu sentimento e a sua fé. E se a sua fé não chegar, não foi despertada para a salvação, ele nunca vai alcançar. Por isso o Senhor não se mostra para nós, por isso Ele não abre as mentes das pessoas para que eles vejam o futuro daquelas pessoas que estarão distantes do Senhor. Ele não abre, porque se Ele fizesse isso, ninguém ficaria, né? Ninguém permaneceria na desobediência, porque veria a situação onde ele estaria, onde ele iria parar, e então ele tornaria o seu caminho. Mas aí já não era por fé. E a Bíblia diz que a salvação, ela é por meio da fé. Então não adianta o ser humano querer que o Senhor, né, mostre para ele, né, alguma coisa para que ele possa crer, né? Não, porque aí já não é mais fé, aí é vista, é visão. Ele pode tocar nessa caneta, eu não tenho fé que ela existe, eu sei que ela existe porque eu toco nela, eu pego nela fisicamente, né? Eu posso estar tocando, então não preciso ter fé que ela exista. E se a salvação é por fé, eu não posso pegar, não posso tocar, muitas vezes não posso nem ver, né? Eu sei que o Senhor revela para algumas pessoas, mas não é com essa finalidade de que ele tenha medo, né? E muitas vezes ele às vezes quer despertar alguém, né, com um sonho, né? Alguma coisa pode acontecer na sua vida, mas ele nunca pegará na mão para levar. A pessoa vai ter que ela mesma decidir. A partir do momento que ela decide, a partir do momento que ela anda, a partir do momento que ela começa a andar, aí sim, então ele vai estar ajudando, ele vai ajudar, mas ele não vai conduzir. Se a pessoa teimar em querer sair, ele vai falar, ele vai tentar conduzir a pessoa pelo melhor caminho, mas é opção. A pessoa tem um juízo, ele é árbitro de si mesmo e ele decide se ele quer ou não. Por isso não se pode forçar a salvação, não se força ninguém para a salvação. A questão é que a Bíblia diz: ensina o menino no caminho que deve andar, e quando ele crescer, ele então não vai se desviar. Então os filhos, eles precisam ser ensinados. Agora, depois que ele tiver já crescido, eu creio que se a pessoa ensinou no caminho do Senhor, a palavra de Deus vai ter um efeito na sua vida, para que ele, mesmo fora, ele venha se lembrar e possa voltar, porque ele sabe da verdade, ele foi ensinado da verdade. Então isso não quer dizer, se a pessoa tem livre-arbítrio, nós precisamos deixar ela fazer o que quiser, como muitos pregam por aí, e como muitos têm ensinado por aí, que as pessoas então não podem influenciar no crescimento, né, das crianças. Não, a Bíblia não diz isso, diz que nós devemos ensinar a criança no caminho que deve andar, devemos mostrar que há limites, certo? As crianças têm que ser ensinadas sabendo que há limite, né? E que eles não podem ultrapassar, não devem, não podem, né? Sob pena de alguma coisa lhe acontecer, né? De alguma repreensão, mas há necessidade de que nós mostramos para as crianças os limites. Não podemos deixar crescer à vontade, porque a tendência nossa, como eu disse, é para o mal. E se dependesse de cada um de nós de buscarmos a Deus sem que Ele proporcionasse, sem que o Espírito Santo trabalhasse na nossa vida para falar no nosso coração que nós estávamos errados e que precisávamos de algo melhor para as nossas vidas, para o nosso futuro, para a vida futura, então nós não estaríamos ligados a isso. Porque com tudo que Ele faz, ainda as pessoas não querem, ainda aqueles que estão seguindo acabam abandonando no caminho, acabam olhando para trás, acabam tirando, né, a visão do alvo
desviando, né, do alvo e acabam pecando, né? Quando se desviam do alvo, eles acabam pecando. Mas o Senhor, pela sua misericórdia, Ele proporciona um Salvador, e no tempo certo esse Salvador veio ao mundo, e aí para ele vir, João, né, o filho aqui de Zacarias, ele foi chamado também especialmente para ser aquele que preparava, aquele que começaria antes de Jesus o ministério, já balançando os corações pela sua pregação, que não era mole, né? Era uma pregação muito dura, certo? Que ele pregava até ofensiva às pessoas, porque eles se diziam conhecer a palavra de Deus, e ele chamava eles igual: vocês são cobras, traiçoeiros, né? Vocês pertencem àquele lá que traiu a humanidade, né? Que foi lá usado, né, pelo Satanás para trair a humanidade. E ele chama as pessoas, e as pessoas vinham até ele para ver o que ele estava fazendo, e ele repreendia. E assim mesmo eles vinham, chegavam, e ele tinha muitos seguidores, até que Jesus chegou, e ele então faz a proclamação de Jesus Cristo. Mas abra a sua Bíblia em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 3, aonde eu estava, tem uma entradinha, né? Eu disse que a gente iria ver aqui. Capítulo 3 de Romanos, versículos 23 e o 24. Capítulo 3 de Romanos, versículo 23 e 24. Esse versículo encerra todos numa só situação: feio, bonito, gordo, magro, negro, branco, amarelo, né? Alto, baixo, anão, gigante. Todos eles acabam ficando numa mesma posição. E ele diz assim o versículo: porque todos pecaram e não são capazes de merecer o louvor de Deus. Mediante a graça divina, sem merecê-la, todos recebem a condição de serem considerados justos diante dele, por meio do ato que nos redime de nossa escravização ao pecado, realizado pelo Messias Yeshua, ou por Jesus Cristo. Então todos pecaram, sua Bíblia diz, destituídos estão da glória, né? Então não tem louvor nenhum, não tem glória nenhuma para as suas vidas. Porém, por meio de Jesus Cristo há uma saída, que é a nossa sorte, né? E quem proporcionou isso? O próprio Senhor Deus, né? Que proporcionou o meio para que o mundo fosse reconciliado. Como eu disse, se dependesse de nós, né, se dependesse de mim, de você, qualquer um ser humano, nós não alcançaríamos a salvação por nossas, né, nem queríamos saber disso. Essa é a verdade. E você vê isso nos povos que não conhecem, né, o verdadeiro Deus. Eles pouco estão ligando para a salvação. Dizem, né, que o universo é quem comanda tudo, né? E que se você proclamar palavras para o universo, você muda as coisas. Então eles têm um mantra ali, eles têm uma reza, e eles começam a repetir, lançando palavras sobre o universo, porque eles creem que daquela forma, então o universo ele vai mudar as coisas, porque é ele quem domina, é ele quem faz, é ele quem determina. E nós então falando, lançando no ar as palavras, as coisas vão modificar, porque o universo é quem manda tudo. Então os irmãos veem que a maioria daqueles que nunca ouviram falar no Deus verdadeiro, no Jesus Cristo, eles têm um pensamento todo diferente
nem pensam em salvação, né? Não falam a salvação, diz que existe um karma para cada um. Aqueles que mais vivem dessa forma, né, são os hindus, que são formados por castas, né? Então o pobre vai ser sempre pobre, o rico vai ser sempre rico, o sacerdote sempre sacerdote, o mediano sempre mediano, e eles não podem trocar de classes ali, sociais, né? Eles nascem com aquilo. Então ele nasceu numa família pobre, ele é ensinado pelos seus pais que ele vai ser pobre, tem que ser pobre, se ele quiser alcançar, né, a passar essa encarnação que ele está aqui nesse mundo. Então ele precisa viver pobre, como um pobre, porque se ele nasceu no meio dos pobres, e se ele for rico, então ele vai mostrar a sua capacidade também na riqueza, porque esse é o seu karma, esse é o seu modo que o universo proporcionou para esse tempo, e pode voltar em outros corpos depois que morrer, né, para outras situações, e os espíritas então também, né, quase que voltado a isso, falam sobre uma reencarnação, que a Bíblia Sagrada, que é a nossa regra de fé, ela não diz nada. Por isso não queremos ser dessa forma. Pelo contrário, até há uma proibição severa da parte do Senhor, quando ele diz que aqueles que consultam os mortos, né, quando eles entrassem na terra prometida, eles deveriam acabar, deveriam exterminar todos aqueles que fazem dessa forma, que consultam mortos, que agem dessa forma para ter um contato com o oculto, né? Deveria ser exterminado. E nós lembramos disso muito bem de quando Saul procura a feiticeira para conversar com Samuel. Samuel já havia morrido, e ele queria conversar com Samuel, e ele procura a feiticeira, e a feiticeira, quando descobre que era o rei Saul, ela quase morreu de susto, falou: ele veio me matar, né? Você está procurando causa para me matar. Não era. Saul foi decaindo, né, da sua posição para com o Senhor, entrou na situação onde não deveria entrar, né? Desobedeceu a ordem do Senhor através de Samuel, quando não era para trazer nada dos despojos quando ele foi lutar, ele trouxe. E aí Samuel também, por outra vez, demora para vir sacrificar, e ele vai lá, não era sacerdote, e ele vai lá e sacrifica. Aí o Senhor não basta, né? E aí quando ele clama, nós diz: olha, eu já tenho rejeitado. Quando Samuel ainda clama por Saul, pedindo por Saul, ele fala: nem ore por ele, nem ore, porque eu já o tenho rejeitado. E aí Samuel morre, e ele vai consultar aquela feiticeira que tinha contato, né, entre aspas, com os mortos, e ela pensou que ele queria matar ela. Então havia uma proibição e morte para aqueles que fizessem dessa forma. E veja aonde ele caiu. Ele foi fazer aquilo que era proibido. O Senhor havia proibido, e o rei deveria dar esse exemplo, mas caiu na fé, e aí as coisas que ele nunca fez, nem é verdade. Depois Jesus vem explicando isso daí, dizendo que quando nós conhecemos ao Senhor e abrimos o nosso coração por fé, o Espírito Santo entra e ele faz uma limpeza, ele limpa o nosso coração. E se nós dermos atenção para as coisas mundanas, para as coisas erradas, se nós errarmos o alvo, né, o que acontece? O Espírito Santo entristece e sai. E aí Jesus disse que aquele demônio que agia em nossas vidas, ele chama mais 7 piores do que ele, e volta para aquele corpo, achando a casa agora toda limpa, né? Ele volta lá para badernar de novo, e volta com 7 piores do que ele. E Jesus diz que o segundo estado daquela pessoa é pior do que o primeiro. E é o que, veja só, o que acontece com todos aqueles que se desviam, com todos aqueles que, às vezes só aquele que está parado ainda não, mas aquele que se desvia e começa a entrar numa vida de erro, ele vai fazer coisas que ele não fazia antes, né? E Saul nunca procurou, e ele sabia disso, né? da proibição, mas agora
a sua queda era grande, e ele então começou a fazer coisas que ele nunca fez, né? Pecando, indo para o mal, né? Mas, pela misericórdia do Senhor, nós temos, né, o Jesus Cristo, pela sua graça, que é a graça de Deus, né, o favor imerecido, aquilo que nós não merecemos, né, Ele nos dá pela sua graça. E a própria palavra, né, ela vem a dizer que não há merecimento algum para aquele que tem recebido. E Paulo diz: olha, então pela graça, por meio de Jesus Cristo, por meio da obra de Jesus Cristo, então nós temos salvação, né? Nós adquirimos, nós alcançamos a salvação pela misericórdia, pela graça e misericórdia do Senhor, que agiu, né, pela misericórdia mandando o seu Filho, agora pela graça nos dando o que nós não merecemos, né? Nos dando para nós a salvação que nós não merecemos pelos nossos atos, pelos nossos feitos. Mas se nós tivermos fé e chegarmos até Jesus, clamarmos, Ele nos perdoa, né? Nos perdoa e nos faz novamente herdeiros do Senhor. Colossenses capítulo 1. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1, versículo 12 até o 14. Colossenses, capítulo 1, versículos 12 e 14. Dando graças ao Pai por tê-los feitos dignos de participar da herança de seu povo na luz. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transferiu para o reino de seu Filho querido. Então veja que a obra é de Deus, nós não conseguiríamos, mas se nós nos humilharmos, né, se nós reconhecermos o nosso estado pecaminoso, nos humilharmos, vem, né, sobre nós a graça, a misericórdia, e Ele aí então nos vai transferir do domínio das trevas, que antes nós estávamos em pecado, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, sobre o domínio das trevas, domínio do mal, mas agora Ele nos transfere, por meio de Jesus Cristo, Ele nos transfere para o seu reino, para o seu reino. Por isso nós podemos dizer que fazemos parte do reino de Deus. Estamos nesse mundo? Estamos, mas já fazemos parte, porque o reino de Deus começa nesse mundo. Jesus veio instaurar o reino de Deus, Ele veio dar o início, Ele lançou a pedra fundamental e disse: olha, vão pregando, o meu reino vai, né, dominar todo esse mundo, vai chegar o tempo, mas vocês vão fazendo, vocês vão proclamando, vão estendendo as fronteiras, leve a palavra, e o meu reino então será estendido. Então fazemos parte do reino de Deus aqui nesse mundo, né? Já algo do que, né, a sombra do que nós vamos receber na vida futura, nós já começamos aqui, fazendo parte do reino de Deus. Então somos parte, não somos qualquer coisa, né? Não somos qualquer um, não, de forma nenhuma. Aqueles que reconhecem Jesus como seu Salvador e o servem, já fazem parte do reino de Deus. Muito nos acontece porque não chegou o momento da totalização, mas já fazemos parte do reino, já temos o direito. E aquele que não fizer parte do reino aqui, não vai fazer parte do reino lá, porque lá vai ser preenchido com os que forem daqui, não com os que estiverem lá, mas com os que forem daqui. Logicamente que, né, ainda há aqueles que aguardam, que morreram, né, e aguardam ainda
mas ela só vai ser preenchida num dia. Então, lá para a presença do Senhor, ainda, né, não foi inaugurado, vamos dizer assim. E o reino de Deus nesse mundo, por Cristo Jesus como Rei, só quando Ele voltar pela segunda vez. A primeira Ele nos leva para uma festa, a primeira Ele nos leva para um prazer, uma alegria, uma satisfação, para sermos recebidos com bem-vindo, né, para adentrarmos lá. E depois, então, quando Ele instaurar aqui nesse mundo, nós voltaremos para reinar. Voltaremos para reinar. Porque por Cristo Jesus, né, nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, somos irmãos de Jesus. Temos o direito, né, ainda não nos dado, porque não chegou o momento. Como aquele que ainda não recebeu a herança do seu pai, porque, ou dos pais, porque ainda não partiram para a eternidade. Só vão receber a partir do momento que eles partirem. Assim também, nós temos um direito garantido, né, mas não chegou a hora ainda. Não temos ainda, não podemos tomar posse ainda. Temos esse direito, nos garante, se nós permanecermos fiéis até a morte, nos garante o direito, e que foi proporcionado pelo próprio Pai, pelo próprio Senhor, Criador de todas as coisas. Quem nos proporcionou? Foi Ele quem proporcionou isso para nós, né? Pelo seu poder, nos tirando do domínio do reino das trevas para o seu reino de luz, por Jesus Cristo, nosso Senhor, né? Por meio do seu Filho querido, que nós sabemos que é Jesus Cristo. Atos, capítulo de número 13. Volta um pouco lá. Atos, capítulo 13, versículos 37 a 39. Atos 13, 37 a 39. Entretanto, aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição, né? O Senhor Jesus não sofreu decomposição do seu corpo. Portanto, irmãos, quero que saibam que mediante esse homem é anunciado o perdão dos pecados. Isto é, Deus purifica todo que deposita sua confiança neste homem, até mesmo as coisas que não podiam ser purificadas pela Torá de Moshe, ou pela lei de Moisés. Então veja que privilégio, não é? Que através de Jesus Cristo, que não sofreu decomposição, em 3 dias ele sumiu, né? Nem o seu corpo passou por uma... Ele foi tão privilegiado que não houve decomposição no seu corpo, assim como aqueles que forem arrematados, né, não sofrerão a decomposição. Eles seremos, ou aqueles que alcançarem, né, em vida a volta de Jesus Cristo, serão transformados. Então o seu corpo não vai decompor, ele vai ser transformado em um corpo espiritual. Esse corpo físico se transforma em um corpo espiritual. Assim mesmo Jesus também não sofreu, né? Não deu tempo dele de decompor o seu corpo. E ele, né, sendo ali na sexta-feira à tarde, antes das 18 horas, ele foi sepultado. E no domingo, pela madrugadinha, ele já havia ressuscitado, já estava com um corpo de glória, que ainda não havia sido glorificado pelo Senhor. Quer dizer, ele ainda não tinha subido à presença do Senhor com aquele corpo. E aí, né, a Maria Madalena quis abraçar e falou: não põe a mão, porque ainda não subiu ao Pai. Esse corpo não está glorificado ainda mediante o Pai. Então ele teve um corpo transformado. E aqui então nos fala que nós também teremos esse direito, né? Como perdão, primeiro, por esse homem que ele está falando de Jesus Cristo, é anunciado o perdão dos pecados. Quer dizer, tudo aquilo que você errou,
foi perdoado por Jesus quando nós chegamos até Ele. E Ele purifica todo que deposita a sua fé. Por isso que eu disse, a salvação é por fé. Eu queria, para ser salvo, eu precisava que Jesus viesse falar comigo, que ele aparecesse aqui, né? Eu queria pegar nele, ver se tinha mesmo os furos na sua cabeça, se está marcada da coroa de espinho, né? Isso não é fé. Isso não é fé. Mas quando nós cremos, quando o Espírito Santo trabalha em nosso coração, nós abrimos o nosso coração, aí então nós adquirimos a fé, né? Adquirimos a fé, e através dessa fé então é que nós somos ou podemos ser salvos, por meio dessa fé. Então somos, então, com a fé nesse homem, nós ficamos purificados. Deus está nos purificando, até mesmo as coisas que não podiam ser purificadas pela lei, pela própria lei que o Senhor deu, através de Jesus. Quando nós confiamos nele, quando nós cremos e o aceitamos, há purificação, né? Alguém poderia dizer, não, né, a lei lá falava que isso não tem jeito. Tem. E Jesus, ele veio dar jeito, até na sua própria lei, né? Até na lei que ele próprio instituiu pela sua graça. Como eu disse, favor imerecido, não merecíamos isso, mas, né, através disso nós temos esse direito. Ainda Atos dos Apóstolos, capítulo 26. No mesmo livro aí, 26, versículos 16 a 18. Atos 26, 16. Vamos ler um pouquinho antes, né, para nós entendermos a história aqui. Vamos ler a partir do 12 até 18. Paulo contando, quando estava sendo indagado sobre a sua fé diante do rei Agripa, ele começa a dizer: certo dia fui a Damasco, com poder e autoridade outorgados pelos Kohanim, ou pelos sacerdotes. Eu estava na estrada, e era meio-dia. Majestade, quando vi uma luz vindo do céu, mais brilhante que o sol, envolvendo a mim e aos meus companheiros de viagem, todos caímos no chão. Então ouvi a voz dizer-me em hebraico: Shaul, Shaul, por que você continua a me perseguir? Será muito doloroso você chutar os aguilhões de bois. Eu disse: quem é, Senhor? E o Senhor respondeu: eu sou Yeshua, ou Jesus, e você está me perseguindo. Entretanto, levante-se, eu apareci a você para designá-lo, para dar testemunho do que você já viu a meu respeito e do que verá futuramente, que possam voltar-se das trevas, ou melhor, e eu o libertarei do povo, dos povos, né? Dos goim, e eu o envio para abrir-lhes os olhos, para que possam voltar-se das trevas para a luz, do poder do adversário para Deus, e desse modo receberem perdão dos pecados e um lugar entre os que foram separados para a santidade, ao depositarem a sua confiança em mim. Então veja que Paulo, o chamado de Paulo, né, para que ele pudesse pregar aos povos, às nações que não eram o povo, né, escolhido de Deus, o povo hebreu. Ele foi o emissário, ele foi aquele que foi convocado para pregar às nações, para levar o evangelho aos povos diferentes dos judeus, né?
E ele recebe então essa ordenança. O Senhor tem um encontro com ele e diz que ele iria, né? Ele iria poder levar a palavra para que as pessoas recebessem perdão dos pecados, aqueles que crescem, aqueles que confiassem. Por isso depois ele mesmo escreve, né, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, porque precisou que ele pregasse, precisou que ele falasse, precisou que ele proclamasse, para que as pessoas ouvindo dessem entrada para que o Senhor pudesse falar. É por isso que o Evangelho, ele, pelo reino das trevas, ele tenta impedir de todas as formas que seja pregado. E por muitos anos, por muitos, né, mais de um século, a palavra de Deus foi escondida, né, e pregavam paralelamente outra palavra, ensinavam paralelamente outra coisa no cristianismo, né, até que se levanta alguém, Martinho Lutero se levanta, antes outros haviam se levantado, mas ele se levanta, né, ali quase que no limiar, né, nos últimos momentos em que as forças já eram maiores, e ele então começa agora a disseminar a verdade da palavra, a traduzir a palavra para o idioma de cada nação, que antes não podiam, né, tinham só no latim, e era proibido qualquer texto ser proclamado, falado, né, na língua, na própria língua. Ele tinha que ser recitado, se fosse recitado no latim, né? E se começa perseguições, mortes de muitas pessoas que queriam ensinar no seu próprio idioma a palavra do Senhor, né? Mas aí ele começa, e dali há uma explosão muito grande, e foram, né, o Senhor foi levantando em cada nação ali, principalmente da Europa, para que eles traduzissem a Bíblia no seu idioma, e a partir dali pudesse então ter um conhecimento, que nós pudéssemos ter um entendimento daquilo que está escrito. E aí depois então houve a proibição, né? Houve a queima de muitas Bíblias, depois houve a proibição de leituras, né? E o medo lançou-se para as pessoas não ler, dizendo que se ficaria louco, que algo aconteceria em pessoas que liam a palavra de Deus. Então era um livro que não devia ser lido, né? Como se o Senhor fizesse algo para a humanidade e proibisse de ler, né? E deixasse lá como uma incógnita, um livro, né, especial, que ninguém poderia pôr a mão, ninguém saberia o que tinha ali dentro na realidade. Qual o sentido então do Senhor Deus fazer um negócio desse para nós? Se Ele quer dar conhecimento e salvação, se a salvação precisa chegar a todas as pessoas, nós precisamos pregar. Porque se eu tenho certeza que se eu vier aqui e começar a pregar em alemão, eu não vou despertar a fé em ninguém, porque ninguém vai entender, e que ninguém saiba o alemão aqui, nem eu, né? Mas se eu soubesse e viesse pregar, ou se chegar aqui um pregador pregando em alemão e russo, né? E que fé que ele vai despertar se nós não compreendemos? Porque a fé vem pelo ouvir, e eu ouço e não entendo e não compreendo, então não desperta a fé, né? E eles assim faziam, né? Proclamando somente alguma coisa no latim e proibindo que se falasse no vernáculo corrente em cada país, né? Não se podia ler nem proclamar, mas é pelo ouvir, né? É pela fé, ela vem pelo ouvir, pelo proclamar, e Paulo foi chamado para proclamar. Por isso até encontramos somente os escritos, né, do Segundo Testamento, do Novo Testamento, na língua que era proclamada em toda ali aquela região, né, que é o grego. Eu creio que há muitos escritos aqui, alguns que escreveram não tinham condição de escrever em grego, né, porque sabiam o hebraico, mas não sabiam o grego. Mas só se achou, né, só se preservou os escritos no grego que foram achados, porque era o vernáculo correndo, né, em toda aquela região onde Paulo foi pregar, né? Então se faziam as escritas e se proclamavam o Evangelho daquela forma.
Por quê? Porque era a língua deles, era a língua falada por eles, era a língua usual. Então, a todo momento que se falasse, alguém entendia e a fé poderia fazer. E Paulo foi chamado para isso. Olha, você vai ser testemunha das nações. Foi até Roma e morreu por lá, né? Provavelmente tem morrido, provavelmente, porque alguns dizem que não, mas provavelmente tenha morrido por lá mesmo. Mas chegou aos romanos também e escreve aos judeus romanos, e ele escreve e escreve e escreve para fazer com que nós tenhamos uma vida melhor diante de Deus, e que nós não venhamos a fracassar, e saibamos qual a vontade do Senhor para as nossas vidas. E como eu disse, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, né? Se nós ouvimos, nós temos fé. Precisamos compreender, precisamos entender para termos fé. Mas que o Espírito Santo fale melhor aos nossos corações. Ainda havia mais coisas para falar, mas o nosso tempo não nos permite mais. Eu só quero saber se há em nosso meio alguém que precisa de uma reconciliação, que precisa voltar no caminho. O Senhor quer, né, te orientar para que você chegue ao céu, para que você não caminhe, né, à toa nesse mundo e depois não alcance a salvação, mas que você possa andar, que você possa fazer parte do reino dele, que você possa ser um dos construtores do reino do Senhor. Há em nosso meio alguém para nós orarmos? Ou podemos encerrar? Todos estão bem? Todos sentem-se, né, à vontade diante de Deus? Estão caminhando? Não precisam reconciliar? Há mais alguém? Não há mais ninguém, então vamos orar. Vamos orar para essa vida. O exame de consciência tem que ser feito por cada um de nós, né? Nós não podemos acusar ninguém, porque nós não conhecemos o interior de ninguém. Olhamos, temos os nossos juízos sobre as pessoas, mas só Deus e a pessoa conhece ela. Às vezes nem nós mesmos não conhecemos bem, né? Mas o Senhor conhece. E quando Ele toca, é melhor nós reconciliarmos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças por estarmos aqui, por essa vida que está aqui, Senhor. Ó Deus e Pai de misericórdia, fala ao seu coração, estenda as tuas mãos, derrama do teu poder, da tua graça. Só tu és poderoso, Senhor, para limpar e deixar o coração livre, Senhor, e a mente despreocupada diante de ti. Por isso eu peço, se há algo de errado, perdoa, estenda as mãos, restaura, dá força, Senhor, para seguir nesse caminho. E assim nós podemos um dia morarmos contigo. No nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos.